Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. E o tema hoje é preocupação nociva versus preocupação natural. Não confunda, quando Jesus nos disse para não nos preocuparmos, não estava nos pedindo para vivermos em um conto de fadas disfarçado. Ele não disse que não havia nada para nos inquietar. A verdade é que vivemos rodeados de oportunidades para ter medo, ansiedade e preocupação, considerando que o mundo está cheio de lutas e dor. Enfrentamos inquietudes todos os dias. Coisas ruins acontecem com pessoas boas e também com as que não são tão boas. Problemas de verdade acontecem, principalmente no dia a dia. As pessoas não agem como deveriam. Os relacionamentos balançam e fracassam. Às vezes, a dor é potencial em nossas vidas e há certas coisas que requerem interesse e atitude de nossa parte. Jesus sabia disso melhor do que ninguém. Ele passou a maior parte da sua vida sendo fustigado e perseguido por inimigos. Então, por que ele diz para não nos preocuparmos? Por quê? Cristo sabia que uma vida cheia de temor não deixa muito espaço para a fé. Quer dizer, a pessoa muito preocupada, muito temerosa, ela tem dificuldade de confiar, porque ela está sempre pensando negativo. Cristo sabia que uma vida cheia de temor não deixa muito espaço para a fé. E sem fé, nem agradamos a Deus, nem nos aproximamos a fim de obter o conforto e a orientação de que precisamos para enfrentar os cuidados e afazeres da vida. Então, qual é a diferença entre a preocupação natural e a preocupação nociva? Aqui estão algumas coisas que descobri durante a minha batalha contra o medo. Ela vai descrever as coisas que ela descobriu com o sentimento de ansiedade, de medo que ela tinha. Então, vamos ficar atentos. Será que isso acontece com você? Preocupação natural envolve um perigo verdadeiro, algo verdadeiro que está acontecendo. Preocupação nociva geralmente não tem fundamento. A pessoa está preocupada com algo que não aconteceu, está apenas na mente dela. Preocupação natural é específica, é uma coisa. A nociva é genérica, se desdobra em muitas coisas, não é uma coisa só. Daquela coisa, ela faz um monstro. A natural dedica-se ao problema, tem um problema para resolver, vai lá, foca, busca resolver. A nociva traz obsessão pelo problema. A natural resolve o problema. A nociva cria mais problemas. A natural busca a resposta em Deus. A nociva busca respostas em si mesmo ou em outras pessoas. É claro que Deus, ele nos direciona, ele coloca a pessoa assim no nosso caminho. Mas se a gente não buscar essa direção dele primeiro, como que você vai encontrar essa solução? Talvez vai estar sim, através de alguém. Mas é Deus que tem que dar essa direção. Gary e Gilley resume a diferença desse modo.
A preocupação nociva permite que os problemas e aflições fiquem em nós e o coração de Deus. As aflições, olha lá, fiquem entre nós e o coração de Deus. É a visão de Deus, é a visão de que Deus perdeu o controle da situação e não podemos confiar nele. Isso é a dúvida, isso é a preocupação nociva. A preocupação natural nos leva a ficar mais perto do coração de Deus e a depender e confiar nele completamente. A preocupação natural nos aproxima de Deus. A preocupação nociva nos afasta dele e é uma realidade. Às vezes a pessoa está tão preocupada, tão nervosa, que ela não consegue confiar. Ela não consegue se chegar a Deus, porque a preocupação dominou ela de tal forma que ela não consegue colocar os olhos em outra coisa. Dizem que é a nossa obrigação nos martirizarmos com as coisas, tais como o estado do mundo, nossas finanças, nosso futuro. Oswald trata do assunto dessa forma. Exagero sempre termina em pecado. Imaginamos que um pouco de ansiedade e preocupação são um sinal de nossa inteligência. Na verdade, são mais uma indicação de como somos pecadores. A inquietação surge da nossa determinação em resolver tudo sozinho. Nosso Senhor nunca esteve ansioso e preocupado, porque ele não estava disposto a concretizar seus próprios planos. Ele estava disposto a realizar os planos de Deus. Preocupação é pecado se você é filho de Deus. Toda nossa inquietude e preocupação surge quando excluímos Deus de nossos planos. E aí a gente vê que foi o que aconteceu lá no deserto. As pessoas ficaram com uma preocupação excessiva com o que iam comer, com o que iam beber. Aquela preocupação excessiva fez com que elas duvidassem de Deus, esquecessem as maravilhas que Deus já tinha feito na vida deles. Então, a preocupação excessiva, nociva, ela te cega, ela faz você não enxergar as coisas boas do dia a dia. Ela faz com que você olhe só para aquilo que está dando errado. E é onde você não consegue buscar uma solução. Vamos lá. Nosso Senhor nunca esteve ansioso, né? Já li isso. Ele estava disposto a realizar os planos de Deus. Eis aí algo que devemos lembrar quando falamos em preocupação. Enfrentamos preocupações naturais todos os dias da nossa vida. Mas em vez de nos martirizarmos e nos inquietarmos, precisamos discernir entre o que podemos fazer com a ajuda de Deus e o que deve ser deixado nas mãos dele. Então, tem coisas que a gente precisa fazer e tem coisas que compete apenas a Deus. Então, a gente pede e vai fazer o que nos cabe, o que a gente sabe que a gente tem que fazer. O que estiver além das nossas forças, aí já é Deus. E, sobretudo, precisamos nos lembrar de quem é Deus e o que Ele pode fazer. As contas não se pagam sozinhas, mas servimos a Deus, o Deus que provê. A mancha em nosso braço ainda precisa ser examinada e pode até se tornar uma enfermidade mais grave. Mas servimos a Deus, o Deus que cura. Há muitas coisas legítimas com que se preocupar, mas servimos ao Deus Altíssimo. Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflições. Tome essa palavra para si. Ele disse: tereis e não podereis ter.
Os problemas surgem neste mundo terreno. Mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Se tivermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, não estaremos sozinhas. Nunca estamos sozinhas. Quando a vida aparece rugindo em nossa direção, ameaçando soprar, bufar e derrubar nossa casa, podemos descansar em paz, porque vivemos dentro de uma grande fortaleza, porque estamos escondidos sob as asas do Altíssimo, porque temos um irmão mais velho, bem ao nosso lado, e ele está arregaçando as mangas. Por esse motivo, podemos deixar para trás nossa preocupação, não porque não haja com que nos preocuparmos, mas porque temos alguém que pode lidar com ela muito melhor do que nós. 3 passos para a vitória. 3 passos para a vitória. Paulo tinha todas as razões para se preocupar quando foi jogado em uma prisão de Roma e esperava uma possível sentença de morte. Todavia, em vez de escrever aos Filipenses uma história de lamentos, escreveu uma incrível epístola de alegria. E essa carta incluiu uma passagem que tem sido útil para mim quando tento aprender a evitar as preocupações. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo escreveu: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, que é a gente orar e a gente agradecer. Ser grato por tudo que acontece em nossas vidas. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nessa passagem, encontramos 3 passos resumidos e práticos para triunfar sobre a preocupação. Não estar inquieto por coisa alguma, que é a primeira, né? Não estar inquieto por coisa alguma. Segunda, apresentar em oração todas as coisas. E terceiro, ser agradecido por tudo. Olha só. Então, é a gente não ficar inquieto, falar com Deus e depois agradecer. Quando Paulo escreveu essas palavras, não estejais inquietos por coisa alguma, ele quis dizer literalmente, nem por uma coisa sequer. Nada, nem por nossas famílias, nem por nossas finanças, nem por nosso futuro, nem por nosso passado. É importante que alguém como eu ouça, pois a preocupação é um hábito traiçoeiro. Permita apenas uma preocupação e atrás dessa virá outra e depois outra. Quer dizer, se você permite uma preocupação, daqui a pouco você está preocupado com outro, daqui a pouco você está preocupado com a vida do vizinho, você está preocupado com coisas que não tem nada a ver com a sua vida. É melhor cortá-la pela raiz, não estar inquieta por coisa alguma. Ocorre que uma única forma de se beneficiar daquela primeira regra é executando a segunda. Qual é a segunda? Apresentar em oração todas as coisas. Orar por todas as coisas. E Paulo quis dizer literalmente cada uma delas. Não há nada que seja tão grande ou tão pequeno que não possa ser apresentado ao coração do Pai. Corrieten escreveu assim: uma preocupação pequena demais para ser apresentada em oração é também pequena demais para se tornar um peso. A compreensão dessa verdade tem sido grandemente útil para mim.
Uma das maneiras pelas quais Deus me libertou do meu modo ansioso de viver foi a oração. Porque a oração é como uma meditação. Você se concentra naquilo que você quer falar com Deus. Você se esvazia de tudo que está ao seu redor. E esse momento você silencia. E é nesse momento que você encontra a paz interior. Olha só, que maravilha. Especialmente para alguém que passou a maior parte de sua vida dominada pelo seguinte princípio: por que orar quando você pode se preocupar? Veja o que fiz. Em vez da obsessão mental com os meus problemas, comecei a transformar conscientemente minha preocupação em oração. Em vez de me preocupar pensando, e se meu marido sofrer um acidente enquanto eu estiver na estrada? Eu orava. Querido Jesus, esteja com John enquanto ele dirige o carro hoje. Então o marido saía para trabalhar e ela já ficava ansiosa, pensando no pior. E o que ela aprendeu? Aprendeu que não é dessa forma. Em vez de ficar preocupada, ela colocava tudo nas mãos de Deus e falava para que Deus viesse proteger o marido dela. Porque afinal, ela não podia fazer nada. Ela não estava ali com ele, e ainda que ela tivesse, o que ela iria poder fazer? Em vez de dizer a mim mesma, se eu não terminar essa roupa, Jéssica vai ficar muito desapontada. Eu falava com Jesus: Senhor, Tu sabes o quanto essa roupa significa para Jéssica. Olha que lindo, olha que forte. Então, olha que interessante. Isso é ressignificar, isso é dar um novo sentido. Ela deu um novo sentido para aqueles pensamentos negativos. Ela rebateu esse pensamento, olha só. Ela dizia assim: se eu não terminar essa roupa, Jéssica vai ficar muito desapontada. Em vez dela falar isso, ela mudou as suas palavras e disse: Senhor, Tu sabes o quanto essa roupa significa para Jéssica. Isso pode parecer banal e excessivamente simplista, mas algo nessa plenitude, nessa pequena atitude, pôs fim à escravidão. Em vez de me alimentar e treinar minhas inquietações, comecei a transferi-las ao Senhor. Gradualmente, vi que a ansiedade crônica perdera sua força sobre mim. Como você pode ver, a inquietação exalta o problema, mas a oração exalta a Deus. Nossos problemas parecem opressores, pois permitimos as coisas nesta vida se mostrarem maiores aos nossos olhos do que as coisas eternas. Relata Selvin em Everyday Light: as menores moedas, quando seguramos próximas aos olhos, podem encobrir o sol. Talvez por esse motivo, Paulo concluiu seu preceito sobre a preocupação com a última parte de sua recomendação crucial: sejam agradecidos por tudo. Olhe para tudo o que Deus tem feito, conforme as palavras do antigo hino: conta as bênçãos, dize quantas são. Se não formos gratos pelo que Deus fez no passado e no presente, não teremos fé para crer em Deus com respeito às coisas do futuro. A gratidão é importante, pois ela tem poder para mudar nossa postura quando estamos dispostos a agradecer a Deus por tudo, não apenas por algumas coisas. Agradecer conscientemente, mesmo quando não nos sentimos muito gratos. Algo em nossa vida começa a mudar. Quando você começa a praticar gratidão, algo na sua vida começa a mudar. Você começa a ver as coisas com outros olhos. Começamos a ver a vida como Cristo a vê, com mais oportunidades do que obstáculos.
E quando vemos a vida pelos olhos da fé, o medo tem que sair. Olha que forte. Quando vemos a vida pelos olhos da fé, o medo tem que sair. E é isso. A ansiedade só nos faz ver mais problemas, enquanto que a fé nos faz ver o impossível. Então, guarde isso. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva neste canal. Vamos andar juntos. Sim, vamos andar juntos. Aqui você é muito bem-vindo. Gratidão a todos que ficaram aqui comigo. Beijos!